queridas irmãs, queridos irmãos. Nunca houve na Terra, no planeta que habitamos, tantas condições tão favoráveis para aquilo que acabamos de dizer na prece. Esta grande fazenda, este grande trato de terra, mãe dadivosa, que em muitas partes está submetida à insanidade humana, agreste, abandonada, semi-destruída, calcinada. Em outras partes pode ser vista ali produtiva, erguendo-se em arvoredos, culturas, tratos floridos, jardins, bosques, pomares. Que diferença há entre uma e outra parte? Diferenças às vezes geológicas. Mas o que pensar? Se você que é dona de casa fizer esta experiência, vai descobrir: arrumar uma caixa de madeira e dentro desta caixa colocar areia, que obviamente dentre todos os solos é dos mais pobres que existe. E todos os dias naquela areia, você fazer o quê? Você olhar para ela e colocar neste pedaço de terreno o que sobra da sua cozinha, o seu lixo, todo dia. Você joga lá a casca do ovo, você descasca o legume, pega as folhas que não estão boas ou as hortaliças, pica-as e joga lá. Vai para o sanito, ou ia para o sanito, mas agora não, vai para aquela caixinha. E você revolve aquilo, deixa ao relento, porque naturalmente não será agradável ter isso dentro de casa. E quando chove, a água molha. No outro dia você vai e coloca mais lixo e revolve, muda a posição. Era areia no começo e recebeu de você somente lixo. Não recebeu nenhum adubo que você comprou em casa da agricultura. Não recebeu nenhum produto químico que você pudesse ali agregar de forma artificiosa. Recebeu o que a natureza te fornece para você se alimentar todo dia, e aquilo que não é tão bonito você jogou ali como lixo. Mas mais do que isto, em cada momento que você se debruçou sobre aquele pedaço de chão, você lhe deu a sua atenção. Você está fazendo uma experiência. Você quer ver o que aquilo vai produzir, o que vai se transformar. E depois de 1 mês, 2 meses, o que você vai ter ali já não é mais uma caixa de areia. Sem que você possa entender como, começam a brotar pequenos matinhos que você não sabe, você não semeou, mas alguém semeou. Pode ter sido o vento, pode ter sido a chuva, pode ter sido um passarinho. Mas estando as condições presentes, naquilo que antes era estéril, você começa a ter os nutrientes
que transformam areia em solo fértil. Usando o quê? Apenas o que não presta para você comer, ou o que você selecionou para jogar fora. A sabedoria divina é gigantesca quando nos ensina que nós precisamos de pouca coisa. Pouca coisa faz a nossa vida manter-se atuante, vitalizada. Pouca coisa transforma um pedaço de solo que não presta para nada em um terreno que, se você plantar qualquer semente, ela vai crescer exuberante. A vida da gente é exatamente isto. A terra é a fazenda de Deus. O tempo que nós vamos viver é o tamanho do nosso território. A parcela que nos compete cuidar. E o que nós vamos fazer ali vai ser demonstrado por aquilo que essa parcela produzir. Os frutos demonstram a qualidade da árvore. Está no Evangelho. Fruto. Está no Evangelho, semente. Falamos disso na prece. E enquanto nos preparávamos aqui para sentir o que o mundo espiritual desejava que falássemos, abrimos ao acaso o Evangelho e, como acaso não existe, a página do Evangelho que foi aberta era a parábola do semeador. É, sim, necessário falar da semente. E existem parábolas lindas que falam dela, que tocam exatamente no ponto que nós precisamos nos lembrar. Ah, fala o Senhor, que é preciso ser como a semente da mostarda, grãozinho tão pequeno, quase insignificante, mas que, quando semeado, produz um arbusto tão exuberante, maior do que quase todas as outras plantas da sua categoria, que os próprios pássaros vêm se aninhar nos seus galhos, ou se proteger à sua sombra. Muitos de nós já usamos esta figura. Não, quem sou eu? Eu sou tão miserável, tão pequenininho. Do que eu sou capaz? Nunca estudei, nunca fiz nenhum cursinho, nunca me graduei. Ora, o que eu posso fazer? Jesus fala da semente de mostarda. E se você é tão pequenininho, já sabe quem você é, já sabe o que você pode. O reino de Deus não é feito por coisas grandes. Se você olha o Evangelho com olhos de ver, você vai ver que Jesus tira todas as coisas do pouco. Escolheu 12, mas podia ter feito tudo sozinho. Escolheu 12 entre os menos graduados de todos, entre os analfabetos, entre os miseráveis, pescadores, porque não precisava mais do que isso. Aliás, se ele tivesse escolhido doutores, nós não estávamos ainda onde estamos, estávamos muito piores. Porque os que se doutoram se estragam, infelizmente. Porque melhoram a inteligência e se tornam ególatras. Com raras exceções, é verdade. Mas se materializam porque se tem que dar muita importância. Ah, agora eu sou um pedaço de papel na parede que alguém carimbou e disse: fulano de tal, formado em tal lugar. Se Jesus tivesse escolhido esse tipo de ajudante, estava frito. Dos 12 que escolheu,
no dia do julgamento, ninguém estava lá. A começar por quem o entregou achando que estava fazendo alguma coisa boa, pensando na revolução humana. E depois passando por aquele que dizia que nunca ia fugir, ele nunca ia traí-lo. E Jesus sabia: ah, meu filho, você que está dizendo aí que nunca iria ou irá me trair, hoje mesmo, antes do galo cantar, não uma, não duas, 3 vezes, você vai fazer isso. Ah, o Senhor podia ter feito tudo sozinho, talvez fosse mais simples, mas resolveu nos educar dentro dessa escola do pouco, que produz muito. E então ele usou expressões que nos fazem meditar, mas nós não gostamos de lembrar dessas coisas pequenas, porque nos encantamos com a suntuosidade, com as grandes conquistas. Fala Emmanuel a Chico Xavier: Chico, a felicidade não faz história. A história nunca é feita por pessoas felizes. Os felizes da vida não gostam de esforços. Todas as conquistas exigem luta, iniciada pelas lutas físicas de corpo a corpo e transformadas em lutas interiores entre virtudes e vícios. Mas tudo exige luta, exige sacrifícios. Quando o indivíduo se considera feliz, se torna uma ameba, porque não quer sair daquilo, nunca mais. É agora que eu estou feliz. Ah, então não se mexe para não estragar. E é tão grave essa questão que muitas vezes a pessoa está tão feliz que aí ela fica triste. Porque ela fala: ai, eu estou tão feliz, que eu tenho certeza que uma desgraça vai me acontecer. Nem para desfrutar aquilo, às vezes ela tem estrutura emocional. Mas Jesus usa desta imagem poderosa do pouco, produzindo muita coisa. Ah, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha a mostarda novamente, você moveria este monte de um lugar para outro. Se a nossa fé fosse menor do que a minha unha, menor do que o botão da sua camisa, menor do que a cabeça do alfinete, que é o tamanho de um grão de mostarda, uma montanha se moveria. O Senhor fala do fermento. O fermento que pouco, colocado no muito, transforma o muito e faz o muito crescer. Você que é dona de casa, que faz macarronada, que faz a massa, que faz o pão, que faz o bolo, você sabe que milagre é este. Você reúne tudo, 1 quilo de farinha, 3 ovos, não vai anotar porque não é uma receita, hein? Eu estou assim de cabeça, chutando. Manteiga, bate tudo, põe baunilha, e quando está tudo mais ou menos ajeitado, pega a ponta da colher de um fermento em uma bacia, joga e mistura, e depois deixa descansar. E no silêncio, aquele pouco faz aquilo dobrar de tamanho. Fala o Senhor: vós sois o sal da terra. Sal que em tão pequena quantidade tempera toda a comida, dá sabor a tudo aquilo.
o Senhor fala: um homem estava cavando um campo e encontrou uma pérola, a mais linda que ele buscava. Aí então, descobrindo que ela estava lá como tesouro, enterrou-a de novo, foi embora, vendeu tudo o que ele tinha, reuniu o dinheiro e comprou aquele pedaço de terra, porque lá estava a pérola preciosa, uma só, que lhe valeu todo o esforço de uma vida. O Senhor fala do gasofilácio, o vaso de oferendas no templo de Jerusalém, onde os homens abastados depositavam dinheiro, moedas, peças de ouro, de prata, em tal volume, em tal quantidade, que todos os que estavam no templo, ouvindo aquela barulheira de nunca mais acabar, se viravam para ver o que estava acontecendo lá no lugar das ofertas. E aí chega uma viúva, uma senhora idosa, uma velhinha. Já viram dinheiro de velhinha? Dinheiro de velhinha devia ser guardado em um quadro e posto na parede, porque ele está sempre amassadinho, sempre dobradinho dentro de uma bolsinha no cofre das velhinhas. Nunca entendi que cofre era esse quando minha avó usava o cofre dela aqui dentro do peito, assim em cima, no sutiã, sei lá como, mas nem sempre ela tem sempre uma moedinha, sempre uma notinha bem dobrada. E essa pobre velhinha naquele tempo não tinha esse tipo de copo, mas devia ser uma sacolinha de couro. Ela vai e coloca duas moedinhas, duas moedinhas, que diz o Evangelho, não correspondiam nem a um centavo. E Jesus chama os seus discípulos para ensiná-los. Essa mulher deu mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhe sobrava. Ela deu do que não tinha, tudo o que tinha. O Senhor fala de tantas coisas pequeninas. Jesus ensina que uma semente cai no solo, e se essa semente caindo ao solo não morrer, ela fica sozinha debaixo da terra. Eu sou tão sozinho na vida, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me ampara, ninguém me compreende, ninguém compartilha comigo das minhas emoções. Eu gostaria tanto de ter alguém para ir no cinema assistir o filme do Dr. Bezerra, mas eu não tenho companhia. O Evangelho nos ensina a pouca coisa. Toda semente que lançada ao solo se recuse a morrer, fica sozinha. Mas toda semente que aceita morrer se transforma em muitas outras. E de uma semente que ao morrer se transforma em uma planta, este vegetal que cresce vai produzir 30, 60, 100 sementes. Toda semente que é atirada ao solo e aceita morrer se transforma em muitas outras. Você é a semente, a de mostarda, é a pérola preciosa, é a pitada do sal. Você é o pouco fermento. Não são os outros, não, é você que está aqui. A fazenda de Deus foi dividida, foi loteada para cada um de vocês ter um pedaço dela. E o que ela vai produzir vai dizer quem você é. Do
que você é capaz? Que tipo de administrador, decente ou preguiçoso, está tomando conta daquele pedaço? A sua vida é o tamanho do seu terreno. E o que ela produzir, de bom ou de mal, ou se nada produzir, ou se produzir demais, isto significará a compreensão que você teve do que significa estar administrando um pedaço da fazenda divina. E então entenderemos como essa parábola do semeador é tão rica nos ensinamentos que nós recebemos. Não importa que os terrenos não estejam bons, fala a parábola, que aliás é das poucas de todo o Evangelho que Jesus explica, porque esta o Senhor explica. Ele fala o que significa cada uma das passagens. O semeador saiu a semear e ao jogar a semente, algumas caíram à beira do caminho. Vieram as aves e as devoraram. Outras caíram em lugares pedregosos. E como o solo não era rico, cresceram logo, nasceram logo, mas logo também foram consumidas pelo sol, porque não tinham raízes. Outras caíram no meio dos espinheiros, e estes, crescendo, as afogaram. Mas houve uma parte das sementes que caiu em terra fértil. E aí então, cada grão que nesta terra nasceu, produziu outros 30, outros 60. E houve grãos que produziram 100 outros. Estas parábolas sobre a semente nos ensinam que todos nós que estamos fazendo algo na terra, precisamos nos lembrar que a nossa atitude fecunda os outros. Falávamos na prece que podemos escolher estar diante do Criador em duas situações: esfarrapados, doloridos, revoltados, doentes, abandonados, com o nosso campo inculto, com o nosso campo improdutivo. Ou podemos estar diante do Senhor com as mesmas dificuldades, doenças, desencantos, frustrações, receios, mas com o campo que produz, com pomares, com frutas, com a água que corre, dando vida, porque foi transformada em um pequeno regato pelas suas mãos, com o mato contido, os insetos pulverizando com a sua beleza, polinizando com a sua diligência, novas sementes e novos frutos. E se você fosse Deus, se você tivesse que ir avaliar os 2 tratos de terra, sem saber quem está produzindo o quê, quem está realizando o quê, você veria 2 homens iguaizinhos, igualmente doentes, igualmente débeis, igualmente enfermos, igualmente sozinhos, igualmente necessitados. Ao ver aquele que não fez nada, você até poderia dizer: puxa vida, mas é verdade, tão enfermo assim, como é que ele poderia fazer alguma coisa?
Mas ao perceber o outro como o primeiro e ver o que ele fez, não apenas você veria o valor que ele tem, mas você veria como o outro não quis fazer, como o outro não se esforçou. O Senhor é igual a ele, e olha o que ele fez com o mesmo pedaço de terra. O Senhor não tem nada para me mostrar, uma florzinha só que o Senhor tenha cultivado, um vaso de planta que o Senhor resolveu fazer florescer. Não, por quê? Porque eu sou doente, porque eu estou velho, porque eu não aprendi a fazer faculdade, não aprendi nenhum curso, porque eu não sei falar coisas bonitas. E ele também não fez faculdade, não sabe falar coisas bonitas, não fez nenhum curso. E o que foi a sua vida? Foi este pomar que ele todo dia debruçou-se sobre ele. Este pomar deste homem é um pedaço de areia que você todo dia se debruça e joga o lixo nele. E que depois de 2 meses, 3 meses, você pode plantar qualquer flor e ela vai brotar, qualquer semente e ela vai se erguer, coisa que não aconteceria antes. Por quê? Porque você se incomodou, porque você se debruçou sobre aquilo todo dia um pouquinho, e você transformou a cada dia o que dava para você transformar. Um dia eu puxo uma pedra e mudo ela de lugar. No outro dia eu arranco uma raiz velha, nem que eu precise de uma semana para arrancar. Na outra semana eu conserto um pedaço da cerca que caiu. Na semana seguinte eu pinto uma parede da minha casa, troco uma parte do telhado. Eu não posso ficar muito exposto à ventania porque sofro dos brônquios. Não posso tomar friagem, mas eu posso fazer alguma coisa nas horas quentes do dia. Não posso carregar muito peso, mas posso arrumar um jeito de arrastar uma lata. Posso pedir ajuda para alguém naquele momento difícil. Eu posso não ser o doutor para ter um entendimento sobre os encanamentos de água pluvial, mas eu posso fazer uma cava no chão para que a chuva do telheiro ao cair seja encaminhada para onde ela pode ir. Todo dia, debruçando-se sobre a sua vida. Você não vai construir a vida inteira em 1 minuto, em um dia, mas todo dia você pode mudar alguma coisa e pode criar condições para que o seu terreno seja fértil. Nós temos uma nação, aliás, várias nações, mas principalmente uma delas, que recebeu por herança um pedaço de deserto e faz o deserto produzir, cheio de inimigos por todos os lados, nas históricas lutas raciais e religiosas que nós não estamos interessados em comentar. Numa área extremamente difícil, mas lá produzem o que comem, valorizam cada pedaço de terra e extraem dele tudo o que podem, lembrando-se de que precisam devolver à terra o seu sentimento na forma de cuidado. A nossa vida será o retrato do que somos. E o semeador que está espalhando a semente não fica parado esperando para ver qual é que vai nascer. Não, ele vai em frente, ele caminha adiante. Ele deixa a semente falar por si só. Algumas se perderam porque os interesses do mundo as consumiram. Ai, que lindo tudo isto, como é bonito
bonito o evangelho, mas onde é que é o shopping? Eu já ajudo, eu já pago meus impostos para o governo, não vou ajudar os outros não, porque eu preciso muito desse dinheirinho para fazer os meus luxos, os meus caprichos. Algumas então, jogadas à beira do caminho, foram comidas, devoradas pelas coisas ruins da vida. Outras caíram em solo que aparentemente lhes dava subsistência, mas crescendo rápido, logo embaixo a pedra não deixou que prosperasse. São as pessoas que se entusiasmam com a mensagem. Ai, encontrei por fim o meu caminho, que coisa linda! Ai, como Jesus é bonito! Ai, eu vou sempre agora fazer o que Ele pede. Cresce depressa, que nem leite quando está fervendo. Mas é só desligar o fogo, que aí você vê o estrago. O que caiu para fora fica lá e ele murcha como um balão que você fura. Então, essas pessoas, ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Depois da euforia, a raiz dela é curta, o sol é quente, e quando a vida começa a causticar os seus miolos por causa dos problemas que ela tem que enfrentar, aí todo o seu idealismo despenca, se arruína, se consome. São estas pessoas que procuram as igrejas para se encantar ou para fazer negócios, para buscar Deus como sócio, para ir atrás de arrumar a sua vida. E depois que fica um tempo e vê que não arrumou a sua vida, aí murcham como se fossem estas plantas sem água. Outras caem na terra e começam a nascer, mas os espinhos crescem mais depressa à sua volta e a sufocam. Estas são as pessoas que são úteis, que gostam da mensagem, que acham que são importantes todos os ensinamentos. Não estou falando aqui espíritas, não, estou falando cristãos, ensinamentos nobres de todas as crenças. Mas o que acontece? Os espinhos do mundo vão tomando conta. E aí crescem mais depressa e sufocam na pessoa o que ela desejava de bom realizar. Então são os interesses. Eu tenho meu negócio, eu tenho que cuidar do meu escritório, eu tenho que também ter direito de descansar, eu vou fazer uma excursão, eu vou passear. Meu marido é tão difícil, ele não gosta que eu vá rezar, ele não quer que eu ajude ninguém porque ele desconfia de todo mundo é ladrão. Provavelmente inclusive ele. E estas pessoas que se deixavam encantar pela mensagem crescente da esperança, acabam sufocadas por todos os espinhos que vão envolvendo com seus tentáculos pontudos. E ela desanima e desiste e é abafada, ou se deixa abafar. Todas estas são sementes que não servem para produzir nada. E elas estão assim na terra. Mas diz o Evangelho nesta parábola: a boa semente, quando cai no solo fértil, representa aquele trabalhador que entende, que está desperto, que tem vontade, que resiste, que não se verga, que não se deixa consumir pelas más notícias, pelo negativismo, pelos alarmistas de plantão, pelos que dizem das tragédias, pelas manchetes de jornal. E vão em frente. E todo dia fazem um pouco. E todo dia aguentam o trânsito.
Vivem um dia de cada vez, mas a cada dia dizem a si mesmo: eu serei melhor do que fui ontem. Eu vou fazer mais um pouco. Eu vou fazer alguém feliz. E cada pessoa feliz que ele faz é uma semente de amor que ele planta no seu jardim. É algo que ele está fazendo. Como pode? Cada renúncia, cada sacrifício, cada dor na junta que ele vence para andar até o campo e tampar o buraco, para que a chuva não torne o buraco uma cratera. Vai preparar o solo para depois, quando ele já não tiver mais a dor no joelho. E então, a nossa existência, vivida como a oportunidade de edificarmos, representa exatamente o que somos. Ai, mas a minha família é muito complicada, eu vivo numa casa em que ninguém se entende. Esse é o seu território. Por que ninguém se entende? Porque de alguma forma você tem culpa nisso. De alguma forma você também é intransigente. De alguma maneira você não gosta de escutar, você gosta de impor as suas opiniões ou faz questão de ter razão. Se você parar um dia e fizer um teste, vamos tratar este trecho da terra de Deus de outro jeito. A mulher chega reclamando, você fala: ai bem, conta para mim o que aconteceu. Só de você falar isso para ela, ela já vai: ah, o quê? Você quer saber o que aconteceu? Sim, pode contar. Ai, deixa eu sentar então. E aí vocês vão conversar, mas para você escutar. E ela vai reclamar, não importa. É a oportunidade dela falar. Seu filho vai mal na escola. E você diz: meu filho, onde já se viu, eu estou pagando a escola para você. Trabalho de madrugada, trabalho em 2 empregos para você ir bem na escola. E você faz isso comigo. Você não sabe por que ele está indo mal na escola. E o que você está fazendo com ele é massacrando com seu complexo de superioridade. Quando você parou de assistir televisão e foi ver um caderno dele. Quando você deixou de fazer o que te dava prazer em fazer e foi estudar com ele para a prova que ele teria no dia seguinte. Ah, eu me preocupo com ele. Já fez a lição, menino? E se ele for muito bom mentiroso, ele vai dizer: claro, pai, claro que eu fiz, quer ver? Torcendo para você não querer, porque não fez nada. E como você: mãe, olha que meu filho é honesto, ai que bom, aí eu também posso assistir meu futebol. Não, eu confio em você, menino. Ai, graças a Deus. Mas se você quer que seu filho seja um bom homem, mais do que um bom aluno, mais do que alguém que fez jus ao dinheiro que você gastou para ele estudar, o que não deixa de ser, de verdade, um esforço nobre da sua parte, você vai renunciar ao seu sossego, ao seu prazer, e vai chamá-lo: vem cá, vamos conversar. Deixa eu ver como é que estão suas lições na escola. O que você aprendeu hoje? Que aulas você teve? Como é que está? Por que você não está indo bem? Eu sei que você é um bom aluno. Me diz, por que você não conseguiu tirar uma boa nota? Está com algum problema? Conta para mim. Eu sou seu pai, sou sua mãe. Pode falar. E você vai ver o medo da criança começar a se transformar em algo que pode ser a esperança dela, na melhora que ela precisa. Mas o velho discurso: eu estou trabalhando, estou me matando para você tirar boa nota na escola, o que você está fazendo comigo? É a cantileira dos ególatras, das
pessoas despreparadas que são mais infantis do que os próprios filhos e que não percebem que muitas vezes o problema não é a nota vermelha. A nota vermelha é apenas o reflexo do problema. Quando a gente escuta uma sirene, ao ouvi-la ou ao vê-la de longe, a gente sabe alguma coisa não vai bem, mas você não sabe o que é. A sirene não é o problema. A luz vermelha piscando não é o problema. Está apenas informando, existe um problema, mas onde é? Você não sabe. Acompanhe a luz, acompanhe a sirene e ela vai te levar onde está o problema. O problema às vezes está em você. Como pai, como mãe, como tutor daquela alma que está muito preocupado e usa a criança como sua desculpa para viver no mundo, ganhar o dinheiro ao máximo e dar a ele algumas migalhas para dizer: eu cuido de você. Mas nunca foi ver a escola onde estuda, nunca foi a uma reunião de pais ou de professores, nunca foi se informar qual é o problema que o seu filho está tendo, não quer ver o seu caderno, ver a sua letra feia, ajudá-lo a melhorar. Depois ainda vai reclamar que a criança tirou nota vermelha na escola. Infelizmente, e os que são professores ou foram professores sabem disso. A nota vermelha do aluno é a cor da família que ela tem, que ele tem, da atenção que ele tem, do afeto que ele tem, do quão importante ele é. Ele é aquela caixinha de areia. Seu filho é aquela caixinha de areia. Se você se debruçar sobre ela um pouquinho, que seja com amor, nem que você só jogar o que não presta, o lixo da sua cozinha, e você não vai fazer isto, porque é seu filho. Mas este seu sentimento transformará aquela areia em solo fértil. E a sua fazenda, ou a sua parcela na fazenda de Deus, vai produzir. Ah, você está doente. Já foi em tudo quanto é médico. E nada resolveu o seu problema. E o que você está aprendendo com a sua doença? Você toma remédio na hora certa? Ah, de vez em quando. Quando eu estou ruim, eu tomo remédio. Quando eu melhoro, eu não preciso do remédio, estou melhorando. O médico mandou o senhor fazer regime. O senhor está fazendo? Ai, de fim de semana eu não resisto. De segunda a sexta, durante o dia eu faço. E durante a noite, aí eu estou dormindo, ou a família está dormindo. E aí ninguém sabe. Só sabe que no dia seguinte a geladeira está pela metade. Eu não sei porque minha diabetes está sempre alta. Quanto você está aprendendo com o problema, com a dificuldade? Sabe por quê? Porque enquanto você não aprender tudo o que precisa aprender, ela não vai embora. Nem com remédio, nem com cirurgia, nem com nada. Se você não aprender a ser disciplinado naquilo que você deseja ou naquilo que você precisa, vai continuar doente. Se melhorar de uma coisa, piora de outra. Porque você precisa daquela lição. Aprendeu a ser paciente, a ter paciência. Ai, não aguento, eu quero ver a hora que essa coisa acabe. Quando está assim, pode adiar o negócio. Comece a agradecer a doença que você tem. Comece a tratar da parcela do seu solo de uma forma mais nobre. Comece a aproveitar todas as coisas que você lê para usar em você. Um dia, no tempo que ainda lia gibi do tio Patinhas, lembra do tio? Existiu um dia uns bichinhos
que foram aí criados por Walt Disney, o tio Patinhas. E ele tinha uma disputa com outro ricaço, que era também um pato muito rico, que estavam sempre disputando quem era o homem mais rico do mundo, o McMoney, outro pato. E um dia, o tio Patinhas ficou sabendo que o McMoney estava muito frustrado, porque ele tinha comprado uma área de um terreno na área marítima, ou melhor, na área de terra mesmo, mas que ele tinha a informação de que ele ia extrair petróleo do subsolo, e que ele investiu milhões e milhões de maquimoedas, e ele não conseguiu extrair uma gota de petróleo. E então ele havia se frustrado, além de ter gastado muito dinheiro. E aí o tio Patinhas quis saber o que tinha acontecido. Ele ficou sabendo, e isso tudo por baixo do pano, porque o tio Patinhas fazia de conta que o outro nem existia. Ele ficou sabendo que todas as brocas de perfuração que o McMoney enfiava naquela terra estouravam, quebravam, não perfuravam aquele solo, não chegava nunca no lençol de petróleo. E o tio Patinhas ficou muito feliz. Por que muito feliz? Porque o cara gastou um rio de dinheiro e não conseguiu o petróleo que o ia fazer ainda mais milionário também. Mas aí o tio Patinhas mandou alguém sondar se o velho McMoney queria diminuir o prejuízo dele e vender aquela terra que não produzia nada. E naturalmente, ambicionando recuperar o prejuízo, o McMoney fez um preço lá, bem barato, para vender aquela terra. E através da outra pessoa, o tio Patinhas comprou a terra, que não produzia nada. E o McMoney falou: mas você vai comprar esse negócio aí? Falou para o intermediário: mas isso aqui eu já vi, é um terreno estéril em cima e não entra nada aí para baixo. Ah, não tem importância, talvez a gente construa algumas casas aqui em cima. Ah, tudo bem, ó, custa tanto. O tio Patinhas financiou a compra, comprou toda a área, mandou cercar, e aí começou a escavar, começou a tirar toda aquela terra, porque na história o McMoney não sabia, mas para que uma perfuratriz, ao chegar lá embaixo, não consiga ir para frente e ela arrebente a sua cabeça, que é de diamante, só alguma coisa mais dura ou tão dura quanto o diamante para arrebentá-la. E foi então que o tio Patinhas ficou ainda mais rico, porque comprou todo o terreno riquíssimo no subsolo em diamante que estava lá. História em quadrinho. Ah, mas não é assim que acontece na geologia. Não importa. História em quadrinho que um dia, muito criança, eu li. E que 30 anos depois, 35 ou 40, estamos falando dela. Já começamos a agradecer o solo duro que temos. Às vezes ele é diamante. Pode ser que a gente não consiga furá-lo, porque a gente queria extrair petróleo, mas às vezes não foi para isso que ele foi feito mesmo. Às vezes o seu corpo, você queria ser um corredor, queria ser um alpinista, mas não consegue ser alguém que ande aqui na esquina sem mancar. Mas quem disse que o seu corpo foi feito para isso? Às vezes não foi. Às vezes o tesouro dele é outro. Às vezes ele vai ser um poeta. E o corpo que manca vai te inspirar a ver a dor dos outros, a falar dela, a encantar a inteligência alheia, falando dos que não têm pernas, para que eles tenham vida e que alguém se ocupe deles. Você queria ser um atleta,
Mas o corpo veio com aquilo que vai te ajudar a ser um poeta. Por que não aproveitar a sua riqueza e extraí-la de onde ela está? Assim fazem os mestres. Os mestres não modelam os alunos. Os mestres os escavam para tirar deles o que está lá, para ajudá-los a pôr para fora o que eles possuem, para transformá-los nos veios preciosos que já estão inseridos em cada um deles. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, se nós entendermos a vida como esta grande oportunidade, nós saberemos escolher que tipo de ser humano queremos ser. Mendigos improdutivos ou mendigos que produzem. Se os primeiros a gente tem compaixão, a gente só tem compaixão até que a gente encontre os segundos. Se os primeiros a gente diz tadinho, como é que ele podia mesmo fazer alguma coisa sendo tão mendigo? Isso só dura o tempo que leva você a encontrar o outro mendigo que construiu um jardim com suas mãos. Aí você vai dizer, pô, mas que mendigo, já não basta ser mendigo, ainda é preguiçoso, rapaz. Um dia um anjo visitou um oásis, onde moravam dois indivíduos muito paupérrimos. E o anjo, na primeira casinha, nesse oásis do deserto, deixou ao morador um saco de ouro e disse para ele, daqui um ano eu voltarei para ver como você está. Aí foi na outra casinha, bateu na porta e veio o morador, também pobre, miserável. E o anjo lhe disse, eu te trago um presente e vou deixar para você, daqui um ano eu volto. E deixou na porta um saco do mesmo tamanho do ouro. Foi embora, e quando o segundo foi ver o que tinha no saco, logo pensou, mas que anjo estranho é esse? Porque esse saco está cheio de esterco. Olhou para o outro estava tirando o ouro, maravilhado, mas que coisa horrorosa, o outro ganha o ouro e eu ganho esterco. Um ano depois, o anjo voltou. Na primeira casinha encontrou o homem que tinha ganho um saco de ouro, que estava sentado em cima do saco, que havia transformado num banco, na porta do casebre. Do mesmo jeito. E quando foi visitar o outro a quem tinha dado esterco, encontrou ao redor da casa um jardim florido e produtivo, cheio de frutas. Só aí então é que o anjo pôde explicar que a riqueza não está onde os homens pensam que está. A riqueza está no que os homens fazem com o que têm, no que os homens fazem de bom com aquilo que possuem. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisso. Você veio aqui em busca da cura. Às vezes não é ela que você precisa. Às vezes você precisa da doença.
podendo escolher o que serão. Não são os espíritos que vão fazer isso por vocês. Vocês mesmos é que o farão. Da decisão, serão os aquinhoados ou serão, como sempre somos, quando não queremos, os mendigos de sempre. O mundo espiritual, entretanto, espera que vocês saibam escolher, porque eles estão aí para inspirá-los a lutar e conquistarem condições de quando chegarem do lado de lá e o Senhor olhar o terreno que você cultivou, Ele te possa dizer: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu te darei muitas outras. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em teu nome. Na alegria ou na dor, na facilidade ou na dificuldade. Nós nos sentimos felizes, não porque nos encontramos como doentes em busca do milagre, mas como aqueles que se descobrem o que sempre foram e que eventualmente se esqueceram. Filhos de Deus, agentes do bem, construtores do novo mundo, trabalhadores da esperança, semeadores de flores no caminho daqueles que ainda não descobriram a oportunidade de serem úteis. Ah, Senhor, quando olhamos para esses dois quadros, o do abatimento, o dos desesperados, o dos mendigos de Deus, esfarrapados, agoniados ou rebeldes, e o outro, trabalhadores, muitas vezes mal vestidos, muitas vezes alquebrados, muitas vezes algemados às próprias dores, mas com a enxada na mão, com a tesoura, com a semente no campo, sendo espalhada. Ah, Senhor, como é bom a gente entender a diferença que há entre os que desistiram de viver por causa dos seus problemas e aqueles que vivem apesar das dificuldades, continuando a fazer o que podem, confiantes no céu que brota no horizonte, da chuva que vem molhar o chão, para ajudar o agricultor, mesmo doente, a lograr a produção da semente. Ah, Senhor, e quando brotar o verdor e o colorido das flores do pomar, e de longe alguém olhar, como haverão de admirar, aquele é o campo que foi trabalhado pelo doente, pelo aleijado, e está verdejante e produtivo. E logo ao lado, o campo vazio, coberto do mato, sem nenhum cuidado. Lá está o pedaço de terra que fora destinado ao que sofria e continua sofrendo, aquele que nada fez a não ser reclamar da sua enfermidade. Por isso, Jesus, nós te agradecemos a oportunidade que temos de cooperarmos com a terra, mesmo com os problemas que podem estar maltratando a carne, magoando a alma. Nosso desejo é te ajudar. Não estamos aqui nem para esmolar, nem para exigir, nem para reclamar, nem para fugir,
porque nós sabemos que tudo o que nós precisamos, nós já temos. O lar que construímos, as pessoas com quem convivemos, são produto do que nós já fizemos. O corpo que agora nos visita, com a saúde relativa, com a dificuldade da enfermidade, também é efeito da nossa insanidade. Nós não estamos aqui, portanto, para protestar. Estamos aqui, Jesus, para transformar o que somos e ajudar o campo a produzir. E se a gente não conseguir sequer empunhar a enxada, a gente quer te solicitar que a gente possa fecundar aqueles que estão lutando, que a gente possa fecundar o solo como se fosse o adubo de Deus adubando, com o elogio, com o sorriso, com a palavra amiga, não importa o que for preciso. Ah, Senhor, que bom será quando o teu olhar se debruçar sobre um pouco de terra, que é uma vida, uma gleba de algumas décadas que nós tenhamos que preparar. E o teu olhar ali sereno e luminoso divisar que é um pedaço do jardim, que mais além há alguma árvore que frutifica, que mais adiante um poço no chão, é pequeno tanque para que os patos nadem, e que por onde o teu olhar caminhar, ali vai encontrar o esforço pequenino, mas constante, daquele que não te incomodou para chorar, te incomodou para pedir o que a gente vai pedir agora, mais uma vez, quando a gente vai cantar. Ah, Senhor, ajuda-nos a que, apesar da nossa dor, a gente não apenas possa trabalhar, mas que a gente aprenda de verdade a servir com alegria, a servir cada dia. É isso que mais uma vez nós vamos cantar. agradecemos e assim queremos.
Senhor.